O dia começou como qualquer outro, um peso no peito que já se tornará familiar. A cafeteria onde eu fazia um bico, um lugarzinho sem graça na rua principal da cidade, me dispensou. Não precisamos mais de você, Aurora, disse o dono, com a mesma indiferença com que se joga lixo fora. Engoli em seco, a humilhação ardendo na garganta. Não era o fim do mundo, mas era mais um tijolo na muralha de fracassos que minha família parecia tão feliz em construir para mim. Cheguei em casa com a notícia fresca, a esperança de um jantar tranquilo já estilhaçada. Meus pais, Geraldo e Clara, e meu irmão, Ricardo, estavam à mesa. A conversa parou assim que me viram. E aí, Aurora? Como foi o trabalho? Perguntou Ricardo, com aquele sorrisinho de quem já sabe a resposta. Respirei fundo. Fui demitida, falei, tentando manter a voz firme. Um silêncio pesado pairou no ar, seguido por um riso seco de Geraldo. Demissão de novo? Essa menina não serve para nada mesmo, ele comentou, virando-se para Clara. Clara suspirou, como se eu fosse um incômodo constante. Eu avisei que essa cafeteria não ia dar em nada. Você é um desperdício de tempo e dinheiro, Aurora. Uma inútil. Ricardo soltou uma gargalhada. Inútil é pouco. Deveria ter arrumado algo de verdade, não essa roubada. Aposto que nem sabe o que é trabalhar de verdade. As palavras deles me atingiram como pedras. Senti meu rosto queimar, não de vergonha, mas de uma raiva fria que começava a borbulhar. Olhei para eles, para o desprezo em seus olhos, para o escárnio em seus sorrisos. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A dor se transformou em determinação. Eles achavam que eu era uma piada, um fracasso. Que bom! Eles não faziam ideia do que estava por vir. A noite prometia ser longa, mas a semente da minha vingança já estava plantada. Subi para o meu quarto, o coração ainda martelando no peito, uma mistura estranha de vergonha e uma raiva que eu tentava disfarçar. O barulho das risadas e dos comentários cruéis dos meus pais e do Ricardo ecoava na minha cabeça. Eles estavam lá embaixo, provavelmente comentando mais sobre como eu era um fracasso, como eu nunca ia dar certo na vida. Que ironia! Mal sabiam eles. Fechei a porta do meu quarto, o pequeno espaço que era meu refúgio, o único lugar onde eu podia respirar sem sentir o peso do julgamento deles. Era um cômodo simples, sem luxo, mas era meu. Fui direto para a escrivaninha velha, onde meu celular estava jogado. A tela acendeu, mostrando a hora tardia. Mas não era a hora que me interessava agora. Era o bilhete. O bilhete que eu comprei naquela manhã, mais por impulso do que por esperança real. Um bilhete que, até pouco tempo atrás, era apenas um pedaço de papel com números aleatórios. Peguei o celular com as mãos um pouco trêmulas e abri o aplicativo da loteria. A interface era simples, mas a informação que ela guardava era tudo, menos simples. Digitei os números do meu bilhete, um a um, sentindo um frio na barriga. A tela carregou por um instante que pareceu uma eternidade. E então, apareceu. Parabéns! Você ganhou! Aquela frase simples, em letras verdes e brilhantes, parecia um sonho. Ganhei. Eu, Aurora, a inútil, a fracassada, a que não serve para nada, ganhei na loteria. Não era um prêmio qualquer. Era o prêmio máximo. Uma fortuna. Um número absurdo de zeros que eu nem conseguia processar direito. Uma onda de euforia me tomou. Quase gritei. Quase pulei pela janela. Era a saída. A libertação. O fim de todos os meus problemas, de toda a humilhação. Eu podia sumir, podia recomeçar em outro lugar, longe deles, longe dessa cidadezinha que só me lembrava dos meus fracassos. Podia comprar tudo o que quisesse, fazer tudo o que sonhasse. Mas a alegria inicial, aquele êxtase puro, logo se misturou com outra coisa. A raiva. A raiva que eu senti lá embaixo, na mesa de jantar. A raiva pelas palavras cruéis, pelo desprezo estampado nos rostos deles. A raiva por eles terem me visto tão pequena, tão insignificante, por tanto tempo. Por terem rido de mim. Olhei para o bilhete na tela do celular, depois para a porta fechada do meu quarto, imaginando o que eles estariam dizendo lá embaixo. Provavelmente, planejando como me fazer sentir ainda pior. E eu ali, com a vida virada de cabeça para baixo, com um segredo que poderia mudar tudo, e eles me tratando como lixo.
Um sorriso lento começou a se formar nos meus lábios. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso perigoso, um sorriso de quem acabou de descobrir uma arma poderosa. Eles queriam que eu fosse uma fracassada? Queriam me ver no fundo do poço? Pois bem, eles iam ter o que queriam, por um tempo. Aquele dinheiro não era só um prêmio. Era uma ferramenta. Uma ferramenta para mostrar a eles, para mostrar a todos, o quão errados eles estavam. Eles achavam que eu era inútil, que eu não servia para nada. Que bom. Deixem que pensem assim. Deixem que continuem me subestimando. Porque agora, eu tinha o poder de mudar o jogo. E eu ia usar cada centavo desse prêmio para construir a minha vingança. Uma vingança silenciosa, calculada, que ia deixá-lo sem chão. Aquele bilhete na minha mão não era só um bilhete de loteria. Era o passaporte para um novo mundo, onde eu ditaria as regras. E o primeiro passo seria mantê-los na escuridão, enquanto eu mergulhava na luz. Eles não iam ter ideia do que estava por vir. A aurora que eles conheciam estava prestes a desaparecer, e outra, muito mais forte e perigosa, estava prestes a nascer. O jogo, finalmente, ia começar. A noite lá embaixo, no silêncio da casa que agora parecia ainda mais sufocante, era um palco para minha revolução particular. Aquele bilhete, amassado no bolso da calça de ensurrada, era meu talismã, meu escudo contra o mundo que insistia em me esmagar. A ideia de sair dali, de sumir, era tentadora, mas a raiva que me consumia era um motor mais potente. Não seria fuga, seria conquista. E para isso, precisava de um aliado. Um aliado discreto, profissional, alguém que soubesse lidar com o que estava por vir sem alarde. O doutor Almeida era o tipo de advogado que a gente só procura quando a coisa fica realmente séria. Um homem de meia idade, com um escritório discreto em uma rua secundária da cidade vizinha, longe dos olhares curiosos da minha. Ele não era do tipo que julgava pela aparência. Sua sala era organizada, com cheiro de livro antigo e café fresco, um contraste gritante com o caos que eu sentia por dentro. A porta se fechou atrás de mim, selando o mundo lá fora. Boa tarde, senhorita. Ele começou, a voz calma, um convite para que eu me sentasse. Aurora, respondi, a voz um pouco mais firme do que eu esperava. Sentei-me na cadeira de couro macio, sentindo o peso da minha roupa simples contra o luxo discreto do lugar. A minha carteira de identidade, a que me mostrava como uma ninguém, estava ali, no bolso da minha bolsa. Ele me olhou com atenção, esperando que eu continuasse. Não era fácil, mas eu tinha praticado as palavras mentalmente. Cada frase, cada pausa, cada olhar, era um roteiro para minha nova vida. Doutor Almeida, eu preciso de ajuda com algo muito importante. Algo que precisa ser feito com o máximo de sigilo. Ele assentiu lentamente, os olhos fixos nos meus, mas sem penetrar demais, apenas avaliando a situação. Era o tipo de profissional que entendia a necessidade de barreiras. O que o traz aqui, Aurora? Respirei fundo, tirando o bilhete amassado do bolso. Estendi para ele, minhas mãos tremendo levemente. Era o meu passaporte para o futuro, a prova viva de que eu não era uma inútil. Eu ganhei na loteria. O prêmio máximo. Ele pegou o bilhete com cuidado, como se fosse um artefato delicado. Seus olhos percorreram os números, a data, o comprovante. Um leve franzir de testa surgiu em sua testa, mas nada que indicasse surpresa escancarada. Ele sabia que essas coisas aconteciam. Ele era um homem de mundo. Interessante, ele disse, a voz ainda serena. Um prêmio considerável, pelo que vejo. Considerável é pouco, corrige, um sorriso amargo brincando nos meus lábios. É o suficiente para mudar tudo. Ele me devolveu o bilhete e pegou um bloco de notas. Entendo. E você deseja manter seu anonimato, certo? O que é perfeitamente possível e recomendado nesses casos. Sim, exatamente. Eu não quero que ninguém saiba. Principalmente minha família. A palavra saiu com um peso que ele, com certeza, percebeu. Ele anotou algo. Para isso, precisaremos criar uma estrutura. Uma empresa, talvez, ou uma fundação. Algo que possa receber o prêmio em seu nome, de forma legal e discreta. E, claro, uma nova identidade.
Uma identidade que possa transitar livremente sem levantar suspeitas. Ele falava com a calma de quem organiza um quebra-cabeça complexo. Eu apenas ouvia, absorvendo cada palavra. Era como se ele estivesse dando forma aos meus pensamentos mais selvagens. Aquele homem era a peça que faltava. Uma identidade falsa? Perguntei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Era real. Estava acontecendo. Uma nova identidade. Com documentos novos, um histórico. Tudo dentro da legalidade, claro. Um processo que leva tempo, mas que garante sua segurança e seu sigilo. Precisaremos de algumas informações suas, fotos, e então construiremos a fachada. Ele me olhou novamente, com um brilho nos olhos que parecia de quem apreciava um bom desafio. E você, Aurora, precisará de um nome novo para essa nova fase. Um nome novo. Uma vida nova. O peso da humilhação que senti naquela mesa de jantar começou a se dissipar, substituído por uma sensação de poder crescente. Eles me chamavam de inútil, de fracassada. Que bom! Que eles continuassem pensando assim. Porque a Aurora que eles conheciam estava prestes a desaparecer, e uma nova Aurora, forte e calculista, estava prestes a nascer. O jogo estava apenas começando. Os dias seguintes foram um exercício de dissimulação. Eu precisava que eles continuassem acreditando na minha desgraça, que a minha situação era ainda pior do que eles imaginavam. Saía de casa todos os dias, como se fosse procurar emprego. Andava pelas ruas da cidade, passando em frente a lojas e escritórios, mas sem realmente entrar. Aquele sentimento de ter um segredo guardado, um trunfo que ninguém imaginava, me dava uma força estranha. Era como se eu estivesse em um palco, atuando para a plateia mais cruel do mundo. A minha própria família. Naquela época da minha vida, a rotina era essa. Acordava cedo, tomava um café rápido e fingia sair para a labuta diária. Voltava para casa no final da tarde, com o semblante abatido, as bolsas dos olhos mais fundas, a expressão de quem foi rejeitada mais uma vez. Chegava em casa e me jogava no sofá, suspirando alto, como se o peso do mundo estivesse sobre os meus ombros. E aí, Aurora? Alguma novidade? Meu pai perguntava, com aquela ironia velada que me dava nos nervos. Nada, pai. Parece que ninguém quer ninguém. Mandaram currículo para tudo quanto é canto, mas nada, eu respondia, tentando soar o mais desanimada possível. Minha mãe, sempre preocupada com as aparências, suspirava. Ai, minha filha, que fase difícil. Mas não desanima, viu? Tem que ter persistência. A persistência dela, claro, era mais para que eu não virasse um peso morto permanente na casa deles. Ricardo, meu irmão, não perdi a chance. Ah, Aurora, você também não ajuda muito, né? Fica aí esperando cair do céu. Tem que correr atrás, mostrar serviço. Ou será que você nem sabe como fazer isso? Ele provocava, com um sorriso de escárnio. Eu apenas abaixava a cabeça, fingindo tristeza. Por dentro, a raiva fervilhava, mas eu a controlava. Cada palavra deles, cada olhar de pena ou de desprezo, era combustível para o meu plano. Eu sabia que eles estavam se divertindo com a minha suposta derrota. Eles se sentiam superiores, mais fortes, porque eu estava em uma situação de vulnerabilidade. Mal sabiam eles que essa vulnerabilidade era uma máscara. Um dia, fiz questão de ir até o centro da cidade, em uma loja que eu sabia que meu pai frequentava. Fiquei observando de longe enquanto ele conversava com um conhecido, e vi quando o homem bateu nas costas dele, dizendo algo que o fez rir. Provavelmente, comentando sobre como eu era um fracasso, como a filha deles não ia para frente. Era exatamente essa imagem que eu queria reforçar. Queria que eles se sentissem aliviados, talvez até um pouco vitoriosos, por eu estar ali, na vidinha medíocre que eles esperavam de mim. Uma tarde, fui até um pequeno escritório de contabilidade, o mesmo onde o Dr. Almeida tinha seu consultório. Não para vê-lo, claro, mas para ser vista. Fiquei sentada na sala de espera, fingindo preencher um formulário, enquanto observava as pessoas entrando e saindo. O objetivo era que alguém me visse, alguém que pudesse, quem sabe, comentar com minha família. A pequena cidade era um ninho de fofocas, e eu estava alimentando o ninho com a isca certa. Nossa, Aurora, você por aqui? Procurando emprego de novo?
Dona Lourdes, uma vizinha fofoqueira, me abordou na rua, perto do escritório. Oi, Dona Lourdes. Pois é, tentando a sorte mais uma vez. Parece que ninguém me quer, respondi, com um suspiro dramático. Ela assentiu, com um olhar que misturava pena e satisfação. Coitada, minha filha. Mas não desanima, viu? O importante é não desistir. Ela sabia que a fala dela chegaria aos ouvidos dos meus pais. E isso era exatamente o que eu queria. A cada dia, eu me aprofundava mais nesse papel. O desânimo era palpável. A busca por um emprego parecia infrutífera. Eu era filha pródiga que, ao invés de voltar para casa com arrependimento, voltava com a cara amassada do mundo. Eles queriam me ver derrotada? Pois bem, eu daria a eles a derrota que eles tanto esperavam. Mas seria apenas o prelúdio de algo muito maior. Algo que eles jamais imaginariam. O bilhete de loteria, aquele pedaço de papel que mudou tudo, continuava guardado em segurança, longe dos olhos curiosos e das mãos gananciosas da minha família. E com ele, o poder de reescrever a história. A minha história. A deles. A noite caía pesada sobre a cidadezinha, pintando o céu com tons de laranja e roxo. O cansaço da minha atuação forçada, daquela máscara de desespero que eu vinha usando, pesava nos ombros. Precisava de um respiro, de um momento longe daquela casa que se tornará uma prisão de olhares de desprezo. O boteco do Zé, com suas mesas de madeira arranhada e o cheiro de cerveja gelada e fritura, era meu refúgio. Era ali que eu podia ser um pouco mais eu mesma, ou pelo menos, a versão de mim que ainda não tinha sido completamente esmagada. Entrei, o sininho da porta anunciando minha chegada. O lugar estava como sempre, barulhento, cheio de gente voltando do trabalho, com a trilha sonora de conversas animadas e o tilintar de copos. Bia, minha amiga de infância, a única que sempre esteve do meu lado, estava atrás do balcão, secando um copo com um sorriso cansado. Seus olhos, porém, brilharam ao me ver. Aurora! Que bom te ver! Pensei que tinha virado fantasma, ela disse, com aquele jeito descontraído que sempre me acalmava. Fiz um sinal para que ela viesse até mim. Encontramos uma mesa mais afastada, num canto mais sossegado. Pedi um guaraná, sem muita fome, e ela sentou-se à minha frente, com a curiosidade estampada no rosto. E aí, como você tá? Não te vi mais lá em casa. O pessoal tá perguntando. Bia começou, mas eu a interrompi com um gesto. Bia, eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que ninguém mais sabe. E você não pode falar pra ninguém, prometo. Minha voz saiu um pouco trêmula. Eu sabia que podia confiar nela, mas a magnitude do que eu ia revelar ainda me deixava apreensiva. Ela assentiu, o semblante sério agora. Claro. Aurora. Pode falar. O que tá pegando? Respirei fundo. Olhei ao redor, certificando-me de que ninguém estava prestando atenção. O bilhete de loteria premiado, guardado a 7 chaves, parecia pesar no meu bolso, mesmo que não estivesse ali. Era um segredo tão grande, tão surreal, que às vezes eu mesma duvidava. Lembra que eu te falei que tinha jogado naquela loteria? Aquela que o prêmio estava acumulado há um tempão? Lembro sim. Você sempre jogava um pouquinho, né? Por diversão. Então, eu ganhei, Bia. Eu ganhei muito dinheiro. Tipo, muita grana mesmo. As palavras saíram num sopro. Era a primeira vez que eu dizia isso em voz alta para outra pessoa. Bia arregalou os olhos. A boca se abriu ligeiramente, em um misto de espanto e descrença. Ela ficou em silêncio por um instante, me encarando como se eu tivesse acabado de dizer que o sol nascia no oeste. O quê? Aurora, você tá falando sério? Quanto? O suficiente para mudar tudo. Para nunca mais ter que me preocupar com nada. Nem com eles, completei, com um nó na garganta ao pensar na família. Ela ainda processava a informação, a mão levada à boca. De repente, um sorriso largo e genuíno tomou conta do seu rosto. Ela se inclinou sobre a mesa, os olhos marejados. Meu Deus, Aurora! Que notícia maravilhosa! Eu tô tão feliz por você. Eu sabia que você era especial, que alguma hora ia dar tudo certo para você. Ela pegou minha mão, apertando com força. Você merece isso e muito mais. O apoio dela, tão sincero, me desarmou.
Senti as lágrimas que eu segurava com tanto afinco começarem a rolar pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava completamente sozinha. Eu tô com medo, Bia. Medo do que fazer. Medo de como as coisas vão mudar. E, principalmente, medo de que eles descubram antes da hora. Calma, amiga. A gente vai dar um jeito. Você é esperta, é forte. E agora você tem esse dinheiro. Você pode fazer o que quiser. Pensa em tudo que você pode fazer. Ela sorriu de novo, um sorriso cheio de esperança. O que você vai fazer primeiro? A pergunta me fez pensar. O futuro, antes um borrão de preocupações, agora se abria em infinitas possibilidades. A vingança, ainda um plano distante, ganhava contornos mais nítidos. Mas o mais importante naquele momento era a sensação de ter alguém ao meu lado, alguém que acreditava em mim. O peso do segredo era quase tão grande quanto o peso do desânimo que eu fingia carregar. Aquele dia, depois de conversar com a Bia, decidi que precisava sair de casa de novo. Não para fingir procurar emprego, mas para respirar um ar diferente, um ar que não estivesse impregnado com a expectativa de fracasso dos meus pais e do Ricardo. Fui para a praça principal, o coração pulsante da nossa cidadezinha. Era o lugar onde todos se encontravam, onde as notícias corriam mais rápido que o vento. Sentei-me em um banco perto da igreja, observando o movimento. Crianças corriam, mães conversavam, homens discutiam futebol. Um cenário pacato, mas para mim, um palco onde minha própria tragédia era encenada diariamente. Não demorou muito para que eu a visse. Dona Lourdes, a rainha das fofocas locais, vinha caminhando com mais duas senhoras, suas eternas parceiras de cochicho. Elas riam de algo, e eu sabia, com uma certeza incômoda, que o assunto éramos nós. Ou melhor, eu. A filha que não dava certo. Me encolhi um pouco no banco, tentando parecer invisível, mas era impossível. A praça não era tão grande assim. Olha lá quem tá sentada sozinha, Dona Lourdes comentou, com a voz alta o suficiente para que eu ouvisse. Ela apontou na minha direção, um sorriso sarcástico nos lábios. As outras duas senhoras seguiram o olhar dela, e seus rostos se contorceram em expressões de pena fingida. Coitada da Aurora, disse uma delas, com um tom exagerado de compaixão. Sempre tão quieta, tão apagada. Não sei o que vai ser dela. Parece que nasceu pra nada mesmo. É o que eu digo, Dona Lourdes retrucou, com um tom de quem acabará de confirmar uma teoria. Essa menina não tem jeito. Não tem garra, não tem ambição. Fica aí, sem fazer nada, esperando a sorte cair do céu. Mas sorte assim, para quem não faz por onde, não vem. Senti meu rosto esquentar. Aquelas palavras, ditas ali, em público, eram como facadas. Elas não sabiam nada. Não sabiam do bilhete, não sabiam do meu plano, não sabiam da força que eu estava juntando. Mas para elas, eu era prova viva da inutilidade. A imagem que eles queriam que o mundo visse. E a fofoca. A fofoca era a melhor amiga da minha família. Elas plantavam as sementes do desprezo, e Dona Lourdes e suas comparsas faziam questão de regar com os comentários mais cruéis. É uma pena, porque a mãe dela, a Clara, é tão arrumadinha, o Geraldo é um homem de posses. E ela sai assim, sem rumo, comentou a terceira senhora, com um suspiro dramático. Eu me levantei devagar. Não podia ficar ali, ouvindo aquilo. Aquele era o efeito que eles queriam causar. Me fazer sentir pequena, insignificante, um erro da natureza. O ostracismo social, a humilhação pública. Era mais uma camada da armadura que eu estava construindo. Cada palavra maldosa era um tijolo a mais na muralha que me separava deles e do mundo que me julgava. Continuei meu caminho, passando por elas sem olhar. Ouvi um último comentário, vindo de Dona Lourdes. Vai entender essa menina. Parece que gosta de ser assim. Coitadinha. Gostar? Se elas soubessem o que se passava na minha cabeça, a revolta que queimava em meu peito, a frieza com que eu planejava cada passo. Mas não, elas não sabiam. E era melhor assim. Por enquanto, eu era filha inútil, a decepção da família. E essa fachada, por mais dolorosa que fosse, era minha arma mais poderosa. A praça, com suas conversas e julgamentos,
Era apenas mais um campo de batalha onde eu precisava fingir a derrota. Mas a guerra, a verdadeira guerra, estava apenas começando. Com a experiência que eu tinha naquela época, já sabia que não podia sair dando com a língua nos dentes. O doutor Almeida me ajudou a abrir uma conta bancária em nome de uma empresa de fachada, algo bem longe daqui, num lugar que ninguém da minha cidade jamais ouviria falar. A papelada toda foi resolvida com uma discrição que me fez sentir pela primeira vez que eu podia respirar. Era como se eu tivesse um escudo invisível contra o mundo que me tratava tão mal. O plano era simples, mas exigia paciência e astúcia. Minha família, na sua infinita sabedoria de quem se acha o dono do mundo, vivia comentando sobre como certos negócios eram perda de tempo, coisa de gente sem futuro. Falavam de pequenos empreendedores locais, de ideias inovadoras que não tinham o selo de aprovação deles. Era exatamente nesses lugares que eu ia começar a plantar minhas sementes. Comecei com pouco. Um valor que, para eles, seria insignificante, mas que para os donos desses pequenos empreendimentos significava a chance de dar um passo adiante. Usei o celular para pesquisar, para entender o mercado, para ver onde o dinheiro podia render mais. Era um jogo de xadrez silencioso, onde cada movimento era calculado para não levantar suspeitas. Lembro de um caso específico. Um rapaz que tinha uma pequena fábrica de doces artesanais. A família Silva dizia que aquilo era coisa de mulherzinha, que ele não ia longe. Eu, através da minha conta anônima, fiz um aporte pequeno, mas que permitiu que ele comprasse uma máquina nova, aumentasse a produção. Em poucas semanas, os doces dele começaram a aparecer em feiras maiores, em outras cidades. Era uma satisfação ver o brilho nos olhos dele, sabendo que eu era parte daquilo, mas sem que ninguém soubesse. Outro exemplo foi uma moça que criava joias com sementes e materiais reciclados. Minha mãe e meu irmão achavam aquilo cafona, sem valor. Eu vi potencial. Investi um pouco mais ali, o suficiente para ela criar um site decente, para participar de um evento de artesanato em uma capital próxima. O feedback foi incrível. As pessoas adoraram a originalidade, a história por trás de cada peça. Cada pequena vitória desses negócios era um soco no estômago da minha família, mesmo que eles não soubessem. Era como se eu estivesse construindo um império nas sombras, enquanto eles me viam afundando. A raiva que eu sentia no jantar, as palavras cruéis, tudo isso se transformava em combustível para esses investimentos. Eu não estava apenas multiplicando meu dinheiro, estava provando para mim mesma que eles estavam errados. Que eu não era inútil. Que eu tinha valor, mesmo que eles fossem cegos para isso. A sensação era de um poder crescente, de um controle que eu nunca imaginei ter. A casa estava silenciosa quando cheguei, um silêncio que pesava mais que qualquer bronca. Aquele jantar seria diferente. Eu não podia mais aguentar o olhar de pena misturado com nojo que recebia deles. Decidi que era hora de plantar uma semente de esperança, mesmo que falsa. Naquela noite, a mesa estava posta com a mesma formalidade de sempre. Geraldo me olhou de soslaio, Clara suspirou como se minha presença fosse um incômodo, e Ricardo deu aquele sorriso de canto que sempre me deixava com um nó na garganta. Comecei a falar, a voz um pouco mais firme do que eu esperava. Contei que tinha conseguido um empréstimo, pequeno, sim, mas que me daria um fôlego. E que, com muita sorte, havia encontrado um bico, um trabalho temporário em uma loja de departamentos na cidade vizinha. A reação foi imediata. Não era um abraço, nem um elogio, mas a tensão no ar diminuiu um pouco. Geraldo, que até então parecia esculpido em pedra, relaxou os ombros. Clara até se permitiu um leve sorriso, um movimento quase imperceptível nos lábios. Ricardo, para meu espanto, não fez nenhuma piada. Parecia até um pouco pensativo. Loja de departamentos, Geraldo comentou, a voz ainda dura, mas sem o veneno de antes. Pelo menos é alguma coisa, né? Tem que se virar. Clara acrescentou, que bom que você está se esforçando, minha filha. A gente fica mais tranquila sabendo que você não está parada. Parada. Era sempre assim. Eu era inútil, a que não fazia nada. Agora, com essa história inventada, eu era a que estava se esforçando. Era um avanço, por menor que fosse. Eles começaram a falar sobre outras coisas, sobre o trabalho dele, sobre os planos de Ricardo, e eu me permiti respirar fundo.
Por um instante, senti um alívio estranho, quase uma pontada de culpa por enganá-los. Mas logo a raiva voltava, lembrando de cada palavra dita, de cada olhar de desprezo. Eu não estava me iludindo. Sabia que era uma fachada, um teatro para mantê-los ocupados enquanto eu tecia minha própria teia. Mas, naquele momento, ver a mudança sutil na forma como me olhavam, a diminuição do escárnio, era como um bálsamo amargo. Eles acreditavam na minha pequena recuperação, na minha suposta volta por cima. E isso, por mais cruel que fosse, me dava um poder que eu nunca tinha sentido antes. Eles estavam começando a me ver de um jeito diferente, um jeito que eu mesma tinha escolhido para eles. O jantar terminou sem grandes demonstrações, mas com uma atmosfera menos pesada. Era o começo. Ainda sentia o gosto amargo daquele jantar na boca, uma mistura de alívio e nojo. Aquele breve momento de trégua, onde a família me olhou com menos desprezo, era apenas um interlúdio. Sabia que a verdadeira batalha estava longe de acabar. O Ricardo, com aquele jeito de quem se acha o dono do mundo, foi quem mais me incomodou. Seus olhos me seguiam pela casa, com uma desconfiança que eu conhecia bem. Ele não engoliu minha história do empréstimo e do bico na loja de departamentos. Naquela tarde, enquanto eu fingia arrumar a casa, ele apareceu na sala, com aquele sorrisinho de canto. E aí, Aurora, animada com um novo trampo, ele perguntou, a voz carregada de sarcasmo. Eu apenas dei de ombros, concentrada em tirar o pó de um móvel velho. É o que temos, né, Ricardo? Pelo menos estou me virando. Ele se aproximou, como um abutre farejando uma carcaça. Sei. Se virando. E esse dinheiro do empréstimo, saiu fácil assim? Porque para mim, que já tentei umas vezes, é um parto. Ele jogou a isca, esperando que eu mordesse. Mas eu já estava vacinada contra suas armadilhas. Ah, você sabe como é, né? Papelada. Burocracia. Mas deu certo. E o emprego é temporário, mas já ajuda a pagar as contas. Eu respondi, sem desviar o olhar do meu serviço. Minha carteira de identidade falsa, guardada a 7 chaves, era meu escudo. O celular, meu portal para um mundo que ele jamais desconfiaria. Ele não desistiu. Nos dias seguintes, tentou de tudo. Me perguntava sobre a loja, sobre os horários, sobre o que eu fazia lá. Chegou a sugerir que me desse uma carona, para ver como eu estava me saindo. Eu sempre tinha uma desculpa. Ah, não, Ricardo, hoje eu vou a pé. Preciso fazer umas compras. Ou o ônibus já está vindo, não quero te atrasar. A frustração dele era palpável. Ele via que eu estava me mantendo firme, que a história inventada estava funcionando. Mas o que mais o incomodava era minha aparente calma, a ausência daquele desespero que ele tanto gostava de presenciar. Ele sabia que algo estava diferente, mas não conseguia colocar o dedo no que era. Uma noite, enquanto eu estava no meu quarto, fingindo ler um livro antigo, ouvi ele conversando com o Geraldo no corredor. Pai, você viu a Aurora? Parece que ela tá até mais animada. Como ela conseguiu esse dinheiro? E esse emprego, onde fica exatamente? Eu dei uma volta lá no centro da cidade vizinha e não vi nenhuma loja de departamentos com o nome que ela disse. A voz dele era um misto de curiosidade e desconfiança. O Geraldo respondeu algo que não conseguia ouvir direito, mas a entonação era de desdém. Deixa essa garota, Ricardo. Deve ser coisa da cabeça dela. Ou então arrumou algum desses programas que a gente sabe. Aquilo me deu um misto de raiva e um leve sorriso. Eles não entendiam nada. Aquele dinheiro, que ele tanto queria desvendar, vinha de um lugar que eles jamais alcançariam com suas mentes pequenas. A inveja nos olhos dele, a desconfiança do meu pai. Era combustível puro. Eu estava construindo meu império em silêncio, enquanto eles se afogavam nas próprias mentiras e na própria mediocridade. Ricardo podia fuçar, podia tentar, mas ele nunca encontraria a verdade. Eu era um fantasma para eles, um fantasma que estava prestes a mudar todas as regras do jogo. Com a experiência que eu tinha acumulado naquela fase da minha vida, sabia que não bastava ter o dinheiro. Era preciso usá-lo com inteligência, com precisão cirúrgica. Aquele jantar de família, a humilhação que me causaram, o olhar de desprezo nos olhos do meu pai, da minha mãe, até do Ricardo. Aquilo tudo se transformou em combustível. Eu não ia só me vingar,
Eu ia desmantelar o que eles mais valorizavam: o status, o poder que achavam que tinham. Meu foco se voltou para um dos pilares da fortuna do Silva: a fábrica de móveis. Era o xodó do meu pai, o orgulho dele, a prova de que ele era alguém naquela cidadezinha pacata. E eu sabia que havia um concorrente, uma empresa nova, moderna, que vinha crescendo devagar, mas com uma proposta diferente, mais focada em design e sustentabilidade. Ninguém na minha família dava mínima para eles. Achavam que eram insignificantes, uma mosca na parede. Perfeito! Procurei o doutor Almeida novamente. Desta vez, a conversa foi diferente. Não era mais sobre a burocracia da loteria, mas sobre estratégia. Expliquei meu plano com calma, detalhando cada passo. Ele, com sua discrição habitual, ouviu atentamente, seus olhos transmitindo uma compreensão silenciosa. Ele me ajudou a abrir uma conta em outra cidade, uma conta que não tinha absolutamente nada a ver com Aurora Silva, a inútil da família. Através dessa conta, e com a ajuda dele para encontrar os canais corretos, fiz o que parecia impossível para os padrões da minha família: um investimento vultoso. Não foi um investimento qualquer. Comprei uma participação significativa na empresa concorrente da fábrica do meu pai. Era um risco, claro. Um risco calculado. Eu estava apostando no futuro, em algo que eles, presos no passado e na arrogância, não conseguiam enxergar. A ideia era simples: fortalecer essa empresa até que ela pudesse, de fato, fazer frente à fábrica do Silva. E, eventualmente, superá-la. Enquanto isso, continuava a rotina de desesperança em casa. Apresentava contas de supermercado com preços inflados, falava sobre dificuldades em conseguir qualquer bico, alimentando a imagem de fracassada que eles tanto gostavam de reforçar. Cada vez que meu pai resmungava sobre o peso que eu era, cada vez que Ricardo me olhava com aquele ar de superioridade, eu sentia uma satisfação sombria. Eles não faziam ideia do jogo que eu estava jogando, nem do poder que eu estava construindo nas sombras. Era um jogo lento, meticuloso, e eu estava apenas começando a mover as peças. A fábrica deles, o orgulho deles, começava a tremer sem que eles soubessem o motivo. E isso, para mim, era apenas o começo. Aquele investimento era o primeiro tijolo na construção da minha vingança silenciosa. O burburinho na cidadezinha começou devagar, como um sussurro que ganha força. Eu estava no boteco, tomando um café com Bia, e ouvi uns caras comentando alto. Geraldo, meu pai, estava sentado numa mesa ali perto, com aquele ar de quem sabe tudo, fingindo não escutar. Mas eu vi o jeito que ele se ajeitou na cadeira. Dona Lourdes, a rainha das fofocas, também estava por perto, com o olhar atento, pronta para espalhar qualquer novidade. Ouviu falar, Geraldo, disse um dos homens, com a voz carregada de admiração. Dizem que apareceu um investidor novo por aqui, um sujeito misterioso, mas que tá botando um monte de grana em tudo que é canto. Uns dizem que é um milionário que quer ficar longe dos holofotes. Meu pai deu de ombros, um gesto ensaiado de desinteresse, mas seus olhos brilharam por um segundo. Ah, é? Que bom pra cidade, né? Mais emprego, mais movimento. Ele tentou soar casual, mas eu conhecia a ganância que se escondia por trás daquela fachada. Pois é, continuou o outro. Parece que ele tá comprando terrenos, reformando prédios antigos, até abrindo umas empresas novas. Ninguém sabe quem é, mas o dinheiro é certo. Dizem que é um tal de investidor anônimo. Parece coisa de filme. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era eu. Era o meu dinheiro, o meu plano se desenrolando. Olhei para Bia, que me deu um sorriso discreto, um misto de orgulho e cumplicidade. Ela sabia de tudo, era a única que sabia. Geraldo, percebendo que a conversa se voltava para o assunto, tentou puxar o fio. E esse sujeito, ninguém tem ideia de onde veio? De onde vem tanto dinheiro? Ninguém mesmo, Geraldo. Um mistério total. Mas o que importa é que o dinheiro tá circulando. A cidade vai dar uma levantada boa com isso. Naquele momento, vi o rosto do meu pai. A cobiça estampada, a mente já calculando como se aproximar desse tal milionário anônimo, como tirar alguma vantagem. Ele que sempre me chamou de inútil, que me desprezou por não ter um tostão furado, agora estava fascinado por um fantasma de riqueza. Era irônico, era cruel, era exatamente o que eu queria.
Clara, minha mãe, que até então estava focada em seu celular, levantou a cabeça. Um milionário. Que interessante. Quem sabe ele não investe em algo mais sofisticado? Essa cidadezinha tá precisando de um toque de classe. A vaidade dela transbordava, como sempre. Ricardo, meu irmão, que estava ali perto, mexendo no celular, soltou uma risada debochada. Milionário anônimo. Provavelmente algum malandro que lavou dinheiro. Ou então, é algum herdeiro idiota que não sabe o que fazer com a grana. Aposto que se eu soubesse quem é, dava um jeito de fazer um bom negócio com ele. A inveja dele era palpável, uma doença que o consumia. Eu apenas tomei um gole do meu café, sentindo o calor familiar do boteco me envolver. Lá fora, o sol brilhava, e a cidade parecia alheia à revolução silenciosa que acontecia dentro de mim. Eles falavam de um homem, um mistério, enquanto a verdade estava ali, sentada à mesa, disfarçando seu poder sob uma fachada de normalidade. A notícia do sucesso alheio, sem que eles soubessem que o sucesso era meu, era um tempero delicioso para minha vingança. Cada palavra que eles diziam sobre esse milionário anônimo era como uma pequena vitória, um passo a mais para a queda deles. O jogo estava apenas começando, e eles ainda não tinham a menor ideia de quem era o jogador. O ar na cidade parecia ter mudado. Não era algo que eu pudesse tocar, mas sentia. Um burburinho diferente, boatos que chegavam aos meus ouvidos como sussurros de uma correnteza forte. Pessoas comentando sobre um novo investidor, um anônimo que estava injetando dinheiro em negócios que antes ninguém dava bola. E o nome de Aurora Silva, minha nova identidade, começava a aparecer em conversas tímidas, associado a um sucesso repentino, a uma sorte que parecia ter caído do céu. Geraldo, meu pai, era um homem que sentia o cheiro do dinheiro de longe, como um abutre sente o cheiro da carniça. Ele não era de se dar por vencido, e a ideia de que eu, a inútil, pudesse estar prosperando sem ele, sem o aval dele, era algo que lhe roía as entranhas. Percebi isso na última vez que o vi, num encontro forçado no centro da cidade, perto da praça. Ele se aproximou com um sorriso que não alcançava os olhos, aquele sorriso falso que ele usava quando queria algo. Aurora, minha filha. Que bom te ver, disse ele, a voz carregada de uma falsa doçura. Ele me olhou de cima a baixo, como se tentasse decifrar o segredo por trás da minha aparência ainda simples, mas com um brilho diferente nos olhos. Um brilho que ele não conseguia identificar, mas que o incomodava profundamente. Oi, pai, respondi, mantendo a voz neutra, calculada. Eu já sabia o que ele queria. Queria saber de onde vinha o dinheiro, como eu estava conseguindo aquilo tudo. Queria ter o controle, como sempre. Ouvi dizer umas coisas boas sobre você. Que você anda bem, investindo, essas coisas. Ele continuou, tentando parecer casual. É verdade isso? Conseguiu um bom emprego? Algum tipo de sociedade? Eu o encarei, um leve sorriso brincando nos meus lábios. Cada palavra dele era um lembrete do desprezo que eu havia suportado, do escárnio que me cercava. Agora, era minha vez de jogar. Ah, pai, as pessoas falam demais, respondi, desviando o olhar para uma vitrine qualquer. Estou me virando. Fazendo o que posso para sair dessa situação. Ele não se deu por satisfeito. A ânsia por informação era palpável. Mas é sério, Aurora. Você parece diferente. Mas, confiante. Onde você arranjou esse dinheiro todo? Ele apertou um pouco mais a voz, a máscara de gentileza começando a rachar. Onde eu arranjei, repeti, virando-me para ele novamente. O jogo estava prestes a ficar mais interessante. Pai, o senhor sempre disse que eu era uma inútil, que não sabia fazer nada, que eu era um peso. Agora que estou conseguindo me reerguer, o senhor vem me perguntar de onde veio o dinheiro. A surpresa em seu rosto foi quase cômica. Ele não esperava essa resposta, não esperava que eu o confrontasse, mesmo que veladamente. Não é isso, Aurora. Eu só quero saber se você está segura, se não está se metendo em encrenca. Ele gaguejou, tentando recuperar o controle da situação. Estou mais segura do que nunca, pai. E não estou me metendo em encrenca. Estou construindo meu futuro. Um futuro que não depende da opinião de ninguém, muito menos da sua. Eu vi a raiva contida em seus olhos,
A frustração por não conseguir arrancar de mim a informação que tanto desejava. Ele sabia que eu estava escondendo algo, mas não tinha a menor ideia do que. E essa incerteza, essa impotência, era minha arma secreta. Ele podia ter o status, o nome, mas eu tinha o poder. E ele não fazia ideia do quão grande ele era. Tudo bem, Aurora. Se é assim que você quer. Mas lembre-se, família é família, ele disse, com um tom de ameaça velada, antes de se afastar, a postura rígida, a derrota estampada em seu semblante. Eu o observei ir embora, sentindo uma satisfação fria. Era apenas o começo. A minha vingança não era sobre gritar ou humilhar. Era sobre mostrar, com cada movimento silencioso e calculado, que a inútil que eles tanto desprezaram era, na verdade, a arquiteta do próprio destino. E que o futuro deles, que eles achavam que seria sempre glorioso, estava prestes a mudar drasticamente, por minhas mãos. Eu estava apenas começando a colher os frutos da paciência e da inteligência, enquanto eles colhiam a amargura da sua própria arrogância. A cidade podia sentir a mudança no ar. E eu era a tempestade que estava por vir. O ar na cidadezinha, antes carregado de cochichos sobre o tal milionário anônimo, agora trazia um cheiro diferente. Um cheiro de pânico, disfarçado de indignação. Os negócios da família Silva, que sempre foram o orgulho de Geraldo, começaram a engasgar. Era como se o chão estivesse cedendo sob os pés deles, um passo de cada vez. E ninguém conseguia entender o porquê. Eu estava no meu cantinho, acompanhando tudo de longe, mas sentindo cada tremor. Bia me contava tudo no boteco, os olhos arregalados, o tom de voz baixinho, como se a própria notícia fosse perigosa. Aurora, você não vai acreditar. O armazém do Geraldo tá com as prateleiras quase vazias, cliente sumindo que nem água em peneira. E aquela loja de tecidos da Clara? Fechou as portas ontem. Disseram que não conseguiram mais matéria-prima a preço que desse para vender. Cada palavra era um golpe certeiro no império que eles construíram sobre as minhas lágrimas e o desprezo. Geraldo, que antes desfilava pela cidade com o peito estufado, agora andava cabisbaixo, a testa franzida em preocupação constante. Ricardo, o herdeiro que sempre se achou o dono do mundo, parecia um cachorro acuado, latindo para todos os lados, mas sem saber para onde correr. Ouvi dizer que ele andava cobrando os fornecedores, os funcionários, até a própria mãe, desesperado para entender o que estava acontecendo. A arrogância dele virou desespero em poucas semanas. E o Geraldo? Perguntei a Bia, enquanto ela me servia um café. O cheiro forte da bebida me dava um certo conforto, um lembrete de que eu estava ali, firme, observando a queda. Nossa, Aurora, ele tá uma fera. Ontem vi ele discutindo feio com o Ricardo na frente da casa. Parecia que ia sair no tapa. O Geraldo gritava que o filho não tinha capacidade nenhuma, que ele mesmo tinha que resolver tudo. O Ricardo respondia que a culpa era do pai por não ter visão, por não ter investido direito. Bia balançava a cabeça, com um misto de pena e satisfação que eu entendia perfeitamente. Parece que o negócio de importação deles também tá pegando fogo. Dizem que os contêineres estão parados no porto, sem liberação, sem nada. Um prejuízo absurdo. Aquele era o efeito dominó que eu havia planejado. Cada investimento meu, feito com a precisão de um cirurgião, atingia um ponto nevrálgico dos negócios deles. A empresa que eu comprei ações majoritárias, e que fornecia matéria-prima para o armazém de Geraldo, simplesmente cortou o fornecimento. A loja de tecidos da Clara? Eu comprei a fábrica que produzia os tecidos mais exclusivos que ela vendia, e redirecionei tudo para uma nova rede de lojas que eu estava abrindo em outra cidade. E o negócio de importação do Ricardo? Uma série de denúncias anônimas sobre irregularidades fiscais, feitas de forma impecável pelo Dr. Almeida, bastaram para travar tudo. O desespero deles era palpável. Eu sabia que Geraldo, com seu orgulho ferido, não pediria ajuda a ninguém. Ele preferia ver tudo desmoronar a admitir que a inútil da filha era responsável por aquilo. Ricardo, por outro lado, já devia estar cavando o fundo do poço, tentando desesperadamente encontrar uma saída, uma explicação, sem sequer desconfiar de onde vinha o golpe. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, eu olhei para o céu estrelado. Não havia mais a tristeza que me acompanhava. Havia uma calma fria, a satisfação de quem vê o plano se concretizar.
A queda do Império Silva não era apenas um golpe financeiro, era a desconstrução da imagem que eles projetavam, a exposição da fragilidade por trás da fachada de sucesso. E tudo isso, silenciosamente, sem que eles soubessem quem era o verdadeiro arquiteto da ruína. O jogo estava longe de acabar, mas a virada era inegável. A Inútil estava no controle. A cidade inteira parecia respirar um ar diferente. A Praça da Matriz, sempre o coração pulsante dos nossos dias, estava mais agitada que o normal. Era o dia da festa anual, um evento que reunia todo mundo. As barracas já estavam montadas, o cheiro de pipoca e churrasquinho se misturava no ar, e as crianças corriam com balões coloridos. Eu estava lá, um pouco deslocada no meio daquela alegria geral, mas com um propósito claro. Bia estava ao meu lado, mais nervosa que eu, apertando a alça da bolsa como se fosse um salva-vidas. Tem certeza que é aqui, Aurora? Ela sussurrou, os olhos arregalados, fitando a multidão. E se eles aparecerem? Eles vão aparecer, Bia. É o lugar onde eles mais gostam de ser vistos, respondi, tentando manter a calma. Olhei para o meu celular. O doutor Almeida já tinha me mandado a mensagem confirmando que estava a caminho, com tudo preparado. Era o momento. O sol da tarde começava a baixar, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Geraldo e Clara, como sempre, estavam perto do palco principal, cumprimentando a todos com aquele sorriso forçado que usavam para manter as aparências. Ricardo, claro, estava grudado neles, tentando parecer importante, distribuindo sorrisos falsos e acenos de cabeça. Dona Lourdes, a rainha da fofoca, já estava em seu posto habitual, em uma das mesas mais próximas, observando tudo com atenção redobrada. Eu sabia que eles estavam me procurando. Sentia os olhares deles em mim, mesmo que de longe. Aquele misto de desprezo e curiosidade que sempre me acompanhava. Mas hoje, o jogo era diferente. Hoje, a humilhação seria deles. Foi quando o doutor Almeida chegou, discreto, como sempre. Ele me deu um aceno de cabeça e se dirigiu para uma área reservada, onde uma pequena equipe já estava com um banner discreto. Bia me apertou o braço. Tá tudo pronto? Perguntei, a voz firme. Sim, Aurora. O doutor Almeida já instruiu o pessoal. Assim que você der o sinal, eles abrem o banner. Respirei fundo. Olhei para minha família. Geraldo ria de algo que Clara disse, o relógio de ouro brilhando no pulso. Ricardo estava com o celular na mão, provavelmente postando alguma foto para mostrar como a família Silva estava presente e importante. Agora, murmurei para Bia, e ela sentiu, tensa. Naquele instante, um pequeno grupo de pessoas, liderado por Bia, se aproximou de onde eu estava. Elas carregavam um banner grande, dobrado. No momento certo, quando eu fiz um leve movimento com a cabeça, elas abriram o banner com um gesto coordenado. O que estava escrito ali fez a praça inteira parar. Aurora Silva, a grande doadora da nova ala infantil do hospital da cidade. Seu legado de generosidade transforma vidas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As conversas cessaram, os olhares se voltaram para o banner, e depois, para mim. Eu estava ali, no meio da praça, com um sorriso tranquilo, segurando a mão de Bia. Vi o rosto de Geraldo mudar. A cor sumiu, a boca se abriu em um mudo espanto. Clara levou a mão à testa, como se não pudesse acreditar no que via. Ricardo, o arrogante Ricardo, ficou pálido, o celular escorregando de sua mão e caindo no chão com um baque surdo. Dona Lourdes, que antes cochichava com as vizinhas, agora apontava para mim, a boca aberta em choque. O doutor Almeida, do seu posto reservado, acionou um pequeno sistema de som. Sua voz, clara e firme, ecoou pela praça. Gostaríamos de agradecer a senhora Aurora Silva por sua imensa generosidade. Graças ao seu apoio, muitas crianças terão um futuro mais digno e saudável. É um exemplo de cidadania e amor ao próximo que todos nós deveríamos seguir. Senti os olhos de todos sobre mim. Não eram mais olhares de desprezo, mas de admiração, de respeito. Eu não era mais a inútil. Eu era a benfeitora, a que fazia a diferença. Geraldo veio na minha direção, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e incredulidade. Aurora! O que é isso? Que brincadeira é essa? Ele gaguejou, a voz embargada.
Eu o encarei, sem vacilar. Não é brincadeira, pai. É a verdade. A verdade que vocês nunca quiseram ver. Clara tentou intervir, a voz trêmula. Mas como? De onde veio esse dinheiro todo, Aurora? Você não trabalhava em lugar nenhum. Eu trabalhava, mãe. Trabalhava em algo que vocês nunca entenderiam. Em construir um futuro para mim mesma. Um futuro que não dependia da aprovação de ninguém. E sim, eu recebi uma quantia considerável. Uma quantia que me permitiu fazer o bem, algo que vocês, com todo o dinheiro do mundo, nunca souberam fazer. Vi a vergonha nos olhos deles. A humilhação que eles me fizeram passar se refletia agora em seus rostos. Ricardo tentava pegar o celular do chão, mas parecia sem forças. Bia sorriu para mim, um sorriso de orgulho. Eu não precisava mais gritar, nem humilhar. A praça inteira sabia agora quem eu era. A inútil era a única que tinha verdadeira força. A força de dar, de construir, de transformar. E isso, para eles, era o maior golpe de todos. Aquele era o meu momento, a minha vitória silenciosa que agora ressoava para todos ouvirem. A praça ainda fervilhava, mas o burburinho agora era diferente. Não era mais a alegria despreocupada de antes, mas o murmúrio de choque, de incredulidade. Os olhares que antes me esmagavam com desprezo agora me fitavam com um respeito quase assustado. Aquele banner, que o doutor Almeida tão habilmente desdobrara, tinha virado o jogo por completo. Aquele dinheiro, que eu guardei como o segredo sagrado, agora era o farol de esperança para a cidade, o testemunho do que eu, Aurora, era capaz. Vi Geraldo, meu pai, parado ali, mudo. O brilho do relógio de ouro em seu pulso parecia opaco diante da luz que emanava da minha nova realidade. Clara, minha mãe, com as mãos ainda na testa, parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Ricardo, o príncipe herdeiro, estava curvado, como se a terra tivesse aberto o buraco para engolilo. O celular dele, antes o símbolo de status, jazia inerte no chão, o reflexo da queda iminente de tudo que eles representavam. Dona Lourdes, a sentinela da fofoca, estava petrificada, sem conseguir articular uma palavra, o que para ela era o milagre. O doctor Almeida, com sua discrica o habitual, já se afastava, deixando-me o palco. Via, ao meu lado, apertava minha mão com forca, o sorriso que misturava alívio e orgulho. E não disse mais nada. As palavras de Geral, Clara e Ricardo, os gritos de humilacao, o escárnio, tudo aquilo ecoava na minha mente, mas agora soava distante, como o pesadelo que se desfazia ao amanecer. Os dias que se seguirán foram o borrao de mudancas. A cidade, antes o palco de meu sofrimento, agora era o lugar de admiracao. Os solares mudaram. As pessoas que antes desviavam de mim na rua agora me cumprimentavam como o sorriso, o aceno, o respeito que eu nunca tinha conhecido. O boteco onde via trabalhava, antes o refugio para mim, agora era o lugar onde eu era recebida como a reina da vila. Via, minha fiel amiga, era a personificacao da minha nova vida, testemunha e cúmplice de tudo. A família Silva, por outro lado, afundava em seu próprio desespero. Os negocios que pareciam tão sólidos ruíram como castelos de areia. O escárnio da vila era palpável. Os que antes bajulavam Geraldo agora cochichavam pelas costas, apontavam, riam. Aquele imperio de aparências, construído sobre o sue e o desprezo, desmoronou, expondo a fragilidade e a ganância que o sustentavam. Ouvi dizer que Geraldo se isolou em casa, incapaz de encarar o mundo. Clara, acostumada como luxo, agora se via em apuros, sem o brilho de antes. Ricardo, o futuro herdeiro, era o maíz afetado, sua arrogância transformada em vergonha e desamparo. E não sentia mais raiva. Aquele sentimento corrosivo tinha sido substituído por uma calma fria, uma satisfacao serena. A vingança não era o ato de ódio, mas de justica. Uma justica que eu mesma criei, tijolo por tijolo, como a forca da minha resiliência e a inteligência que eles nunca me deram crédito. Como dinheiro, não comprei mansos ou carros luxuosos. Redirecionei tudo para o que realmente importava. A construcao da nova ala infantil do hospital, a criacao de fundos para ajudar famílias em dificuldade,
o apoio a projetos que mudariam a vida de muita gente naquela cidade. Era legado diferente, que não se media em bens materiais, mas em vidas transformadas. Certo dia, decidi que era hora de seguir em frente. Aquele capítulo da minha vida estava fechado. Como bilhete de loteria guardado a 7 chaves, e uma nova identidade que o Dr. Almeida me ajudou a forjar. Preparei-me para partir. Bia estava comigo, o coracao apertado, mas compreendendo a minha necessidade de recomeçar, de encontrar lugar onde eu pudesse ser apenas Aurora, sem o peso do passado. Deixei a cidadecina em silêncio, sem despedidas grandiosas. Apenas adeus silencioso a casa que me viu crescer em meio ao milacao, as ruas que testemunharam meu sofrimento. O sol nascia, pintando o céu de laranja vibrante, prenúncio de novo dia, de novo comeco. A inútil se tornara a forca motriz, a construtora de futuro melhor, não só para mim, mas para muitos. O passado era uma página virada, e o futuro, livro em branco, pronto para ser escrito com as minhas próprias mãos. A minha nova ordem me havia comecado. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, é só entrar em nosso canal que garanto que vai gostar. Até o próximo vídeo.